Muito boa noite, vocês estão em mais um vídeo do canal Incêndios Verso Reverso. Nós temos uma fase aqui de leitura do livro Ruptura, Solidão e Desordem, é o nosso terceiro capítulo dessa fase. Eu, Alexandre Valverde, médico psiquiatra, Marcelo Câmara, cineasta, Guilherme Craveiro e Nicolau Pergueiro, artistas plásticos. Se você está acompanhando nosso canal, por favor, assine o sininho de notificações, assine o canal, compartilhe com seus amigos. É isso aí. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui para a gente voltar à nossa leitura. Vocês querem comentar alguma coisa? Falar alguma coisa agora antes da gente começar? Não, beleza? Maravilha. Ok. Seguindo aqui a leitura do livro, finalmente a gente vai começar a primeira parte dele. O livro é separado em 3 partes. A gente leu só a introdução. E agora a gente vai começar a análise preparatória da questão do delírio, que é essa primeira parte. Que também vai ter mais uma introdução e tudo, e a gente vai começar agora a entrar naquela questão que a gente tinha levantado no último encontro, que é uma crítica em relação aos discursos que se oficializaram, né, que são os discursos da medicina, da psicologia, da filosofia sobre o delírio. Eu escolho aí alguns autores e tal, porque a ideia justamente é entender em que medida esses discursos que se cristalizaram nessas ciências eles pautam aí o entendimento que a gente tem do que é a questão do delírio e o que eu não queria justamente fazer com o trabalho, né, com essa minha interrogação, que era seguir essa linhagem. Então eu vou fazer toda uma apresentação de um discurso da medicina, da psicologia e o discurso cotidiano, assim, vamos falar nesse sentido, vulgar, sobre o delírio, para dizer assim, beleza, eu entendo que esses discursos olham para esses aspectos, entendem essas questões, mas não é por aí que a gente vai, só que eles vão trazer elementos que vão ajudar a gente a pensar e recolocar as questões de um jeito que nos guie para as perguntas que a gente quer responder mesmo, para aquilo que a gente quer encontrar. Então, vamos continuar aqui. Vou assumir a leitura, depois se algum de vocês quiser assumir, fiquem à vontade e, por favor, me interrompam para falar o que vocês quiserem. Vamos lá. Se tomarmos o título da pesquisa que deu origem a este livro, Uma aproximação fenomenológica para uma compreensão do discurso delirante, esse era o título do meu mestrado, tá? Veremos que ele já foi em parte explicado enquanto discorríamos sobre a metodologia, né? A gente estava falando sobre a fenomenologia no encontro passado. Resta-nos expor o sentido do que vem a dizer compreensão, né? Já que está aí essa questão da compreensão do discurso delirante, para em seguida começarmos a análise crítica que nos preparará para a questão sobre o discurso delirante. Nessa análise inicial, realizaremos uma crítica ao pensamento da metafísica e sua influência sobre os diferentes modos de saber científicos. Em seguida, exporemos uma avaliação do entendimento do delírio pelas ciências médica e psicológica, bem como do seu entendimento vulgar. A palavra vulgar aqui quer dizer vulgo, povo, é bem simples, é o entendimento comum das pessoas, não quer dizer vulgar no sentido que hoje as pessoas usam como vulgar, como sexualmente vulgar, é uma outra coisa. E daqui a pouco eu vou perguntar para vocês o que vocês entendem por metafísica, porque esse termo vai ficar aqui, a gente vai dar bastante porrada nele, então daqui a pouco, terminando esses 2 parágrafos, eu pergunto aí. Pretendemos com isso encontrar os elementos ônticos apreendidos por cada uma dessas ciências e, além disso, expor como seus pressupostos metafísicos lhes mantiveram velado a compreensão existencial desses elementos. Essa crítica servirá como ponto de partida do nosso questionamento ontológico. Como eu falei para vocês, a gente vai entender em que medida a metafísica determina o discurso da medicina, da psicologia e mesmo o entendimento comum das pessoas, e por que isso vela a possibilidade, né, dificulta a possibilidade de uma compreensão existencial, e aí fala, então beleza, já que eu entendi em que medida isso está obliterado, velado, impedido, agora eu quero entender como eu posso transpor isso. Aí, após a crítica metafísica, seguiremos o nosso texto apresentando uma avaliação do que o próprio Heidegger, que é um dos autores principais da fenomenologia, apontou em Ser e Tempo, que é o seu livro principal, como a insuficiência de sua... que vai apresentar uma avaliação do que o próprio Heidegger apontou em Ser e Tempo como uma insuficiência de sua antropologia. O Heidegger ele fala isso em Ser e Tempo, né? Que ele tentou fazer, assim, ele poderia se dedicar a fazer uma antropologia ali, já que ele se colocou a questão do ser, e nós, seres humanos, somos atravessados por isso, então ele entendeu o privilégio de compreender a nossa existência como um modo de chegar à questão do ser, só que ele diz que ele não foi suficiente na antropologia nesse sentido, em uma compreensão mais explícita do que significa ser homem, ser humano.
E aí eu vou falar sobre isso lá na frente. Apresentaremos nossa hipótese do que é essa incompletude e prepararemos o caminho que poderá nos oferecer uma compreensão do discurso delirante. Então, essa introdução aqui é só para dizer o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre essa questão do que é compreensão. Como a gente ainda nessa questão não vai falar sobre a questão da metafísica exatamente, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, então eu prefiro deixar a pergunta sobre a metafísica mais para frente, para não ter que ficar falando sobre ela agora e de repente ficar um hiato aí. Então, vamos ler agora esse daqui, que fala sobre a questão do que é compreensão, e eu criei esse termo compreensão afinada, mas para não esquecer que isso está ligado a uma tonalidade afetiva, e esse afinado é como se fosse a afinação de um instrumento. Eu vou interromper aqui a leitura, só para trazer aqui a questão para vocês, porque agora a gente vai começar a falar, não sei se vocês perceberam que eu falei alguns verbos ali na frente, eu falei do entendimento das ciências, da apreensão dos discursos e da compreensão, que é o que eu queria fazer. E isso é uma distinção que é super importante de entender por que eu uso esses verbos. Eu não fico usando a palavra compreensão de qualquer jeito, ou a palavra entendimento de qualquer jeito. Todas elas têm um significado especial, e no meu livro eu fui muito chato com isso, porque eu não queria que se confundisse esses modos de aprender uma coisa. Eu queria deixar muito claro a diferença entre entender algo e compreender algo. E a ideia que eu tinha desde o começo era compreender o que era o discurso delirante, não entender o que era o discurso delirante ou saber o que era o discurso delirante. E essa diferença do que significam essas palavras, que ilustram aí as nossas possibilidades de conhecimento de alguma coisa, é super importante. Tanto é que depois que eu terminei de escrever o texto, eu reli o texto inteirinho só caçando as expressões para ver se eu achava alguma incongruência ou algum uso equivocado dessas palavras, entendimento e compreensão. E aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês, assim, só para provocar o pensamento mesmo. Vocês, que vocês entendem pela palavra entendimento e pela palavra compreensão? Assim, vocês veem uma diferença nisso? Como que vocês veem essa diferença? O que parece, como essas palavras soam para vocês à orelha, assim? Eu tenho que entendimento, Ale, é mais um lance educacional. Uhum. Então, explicar e entender, até meio que literal, assim. E Beleza. Compreensão é se de fato aquilo foi inserido, saca? Uhum. Beleza. Meio grosseiro. Você tá estratificando assim, em camadas diferentes, entendendo que o entendimento é uma coisa mais ligada a um aprendizado, que a gente possa ter ouvido numa teoria, e que a compreensão é um nível um pouco mais profundo disso. Absorvido, Tá, beleza. É por aí mesmo. Nico, você tem alguma coisa a acrescentar essa fala do Gui? Não, mas é por aí que eu tava pensando também, tipo, me parece que compreensão tem um certo, alude a um certo, não sei, implica a pessoa para mim, implica tipo subjetivo de repente. Perfeito. Tipo, ou empatia, sei lá, alguma coisa assim. Ótimo. O entendimento é mais distante, de alguma maneira. Legal. Mas também vai por aí. Eu não usaria a palavra subjetivo, por causa de toda a dificuldade que a gente tem com a palavra subjetivo, mas eu entendo que você está falando, que você falou primeiro isso, né? Que tem a implicação da pessoa. Bem legal, é isso. Assim, tem esse engajamento. Perfeito. Mas tudo bem. Eu estou só fazendo isso para ser chato mesmo com a palavra subjetivo, porque a gente vai falar dela lá na frente depois. Mas é isso. Sim. Ok? Bem legal. Marcelo, você falaria alguma outra coisa? Não. Eu sigo mais ou menos essa linha de raciocínio aí do Guilherme. Ótimo. Então, assim, quando a gente aprende alguma coisa ou aprende alguma coisa, tem várias maneiras disso acontecer, né? A gente pode aprender uma coisa na escola, como vocês estavam falando, nesse sentido de uma atitude professoral, uma coisa que a gente vai entender como uma teoria, como um estudo. A gente pode aprender muitas coisas em casa, com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes que nos ensinam, sempre a partir do discurso, né? Então a gente ouve histórias, a gente ouve experiências, a gente ouve relatos, a gente vê coisas que as pessoas nos mostram e tudo mais. E geralmente, justamente, uma das possibilidades de você aprender, apreender e aprender alguma coisa é a partir
dessa disposição àquilo que a gente ainda não sabe, que a gente vai ouvir e vai começar a se imaginar, construir alguma ideia sobre aquilo e tal. E compreender seria um outro nível em que esse aprendizado se dá e que tem sim a ver com a implicação, mas eu não diria só isso, eu diria que tem a ver com experimentar a coisa. E aí tem uma expressão que eu acho muito bonita, se eu não me engano é do próprio Heidegger, que ele, se eu não me engano, mas pode ser que eu esteja confundindo, pode ser de algum professor que tenha me falado isso, mas que compreender é existir em algo. E aí isso é uma coisa que eu acho bem interessante, eu gosto de usar o exemplo de coisas que a gente come para falar sobre isso, que aí fica bem claro, assim. Por exemplo, antes de você experimentar alguma comida que algum amigo seu já conhece, algum parente seu já conhece, a pessoa fala, mano, você precisa experimentar isso, é mal gostoso, tem, sei lá, uma fruta que você nunca comeu, assim. Aí a pessoa vai começar a descrever, fala, cara, você morde, aquilo é macio, é açucarado, tem um gosto ácido, e aquilo derrete na língua, e você vai engolir aquilo refrescante e tal. Você fala, pô, deve ser boa pra caralho essa fruta, assim. Sei lá, vou falar de mangostão. Todos vocês conhecem mangostão? Não. Não? O Nico conhece, nem o Marcelo, nem o Gui. Então é perfeito isso. Porque depois vocês vão procurar, não é a estação ainda do mangostão, mas daqui a pouco vai ser, no final do ano, e aí vocês experimentam e vocês vão compreender o que eu estou falando. Mas o mangostão é uma fruta que tem uma polpa branca bem macia. Ela tem um perfume que é quase um perfume mesmo, assim, uma coisa bem interessante. Assim, ele é acidulado, ele tem umas notas... Putz, eu vou começar a te falar aqui, mas vai ser engraçado isso, porque é muito isso que eu quero dizer, assim. Ele tem umas notas alegres, assim, você bota na língua, a língua fica petilando, assim, fica feliz, sabe? E você engole aquilo refrescante e praticamente a carne dela desmancha na língua a hora que você engole, ele desfaz na boca, e tem um gosto incrível. E a fruta é tão boa que ela era considerada a fruta da rainha, assim, a rainha Vitória, quando a Nova Zelândia foi invadida ali, a Inglaterra era colonizadora da Nova Zelândia, a fruta vem de lá, era a fruta preferida da Rainha Vitória, eu sei disso, assim. E de tão interessante que ela é. Bom, se vocês agora alguém falar de mangostão para vocês, vão falar assim, o Ale já falou dessa fruta, falou que é uma fruta que tem a carne branca, que é acidulada, que é perfumada, que não sei o que derrete na língua. O dia que vocês provarem um mangostão e colocarem na boca de vocês e sentirem isso que eu tô tentando descrever e não tô conseguindo, vocês vão falar, puta, compreendi. Aí você fala, caralho, mano, é por isso que o Ale falou bem pra caramba dessa fruta, porque ela é muito boa mesmo. Então, enquanto vocês não forem apresentados a coisa, isso vocês já foram apresentados numa ideia do que é aquilo, assim, né? O mangostão pode ser isso, aquilo, outro, e ainda por intermédio da minha experiência. Mas a hora que vocês colocarem na boca, vocês vão falar, puta, agora eu compreendi isso. Então, deu para assim, sacar a diferença assim, do que é saber, porque agora vocês sabem que é uma fruta que é considerada gostosa, talvez vocês não gostem, que é uma fruta que você pode falar até assim, entendo porque a galera acha bom, porque ela é perfumada, porque ela é refrescante, porque ela é molinha, porque ela derrete na língua. Você fala, posso até dar os critérios, mas falar assim, então me diz aí, qual que é a sua experiência do mangostão? Fala, puta, cara, eu não conhecia ainda, tá? Eu não experimentei, mas eu sei que a galera fala que é bom. Então, compreender é chegar nesse nível, existir em alguma coisa. Sei lá, acho que todo mundo teve a experiência do que significaria, talvez, dar um primeiro beijo, fazer uma primeira transa, quer dizer, você fica com aquela ideia, imaginando porque as pessoas falam que é isso, aquilo, outro, não sei o que, quando você vive a coisa, você fala, disso que eles estavam falando. Só que é curioso, porque eu tinha esse movimento, assim, eu fui pensando assim, não, eu quero compreender o que é o delírio, eu quero saber assim, uma coisa num sentido mais profundo. Só que, tolamente, ingenuamente, eu mesmo não percebi que se eu quisesse realmente compreender o delírio, eu teria que vivê-lo. Porque o máximo que eu conseguiria fazer, o que eu tinha conseguido fazer até então, era ficar contornando aquilo como profissional, olhando as pessoas, vendo aquilo, catalogando, escrevendo, descrevendo, perguntando para as pessoas, o que você está vivendo aí e tudo mais. E não imaginava, porque eu poderia ter pensado assim, bom, o que eu posso fazer para existir delirando? Eu posso forçar isso com algum neuroquímico, assim, tipo, pegar e usar alguma droga, forçar a onda e chegar no estado delirante depois de escrever, como alguns autores fizeram. Mas eu também não queria isso. E tinha uma presunção minha mesmo, de que eu ia conseguir atingir alguma coisa próxima dessa compreensão, independente desse movimento de fazer uma opção por existir na situação delirante. Só que vocês já sabem, não é segredo para ninguém, que isso aconteceu, isso se produziu depois. Logo depois que eu terminei de escrever o livro. Eu fui internado numa clínica, no hospital psiquiátrico lá em Paris, na Salpêtrière, porque eu fiz um surto delirante. Então, foi muito curioso, porque vocês vão acompanhar
até o final do livro, isso não dá para perceber. Assim. Tem uma hora na metade do livro em que eu, inclusive, descrevo o que poderia acontecer comigo se eu, porventura, algum dia viesse a me desorganizar, e eu não imaginava que aquilo fosse acontecer comigo 3 dias depois. Um negócio assim, bizarro. E eu fui ingenuamente mesmo fazer isso. E querendo, assim, eu quero compreender o que é discurso delirante. Se alguém falasse para mim assim, Ale, você mesmo está dizendo que compreender é um nível mais profundo de apreensão da coisa. Você não está com medo do que você vai fazer? Eu até, talvez eu questionasse a pessoa, falasse assim, imagina do que você está falando e tudo mais. Uma coisa meio curiosa, assim, porque foi uma ingenuidade, uma espécie de cegueira, que ao mesmo tempo me permitiu fazer o que eu ia fazer, porque eu fui indo que nem a mariposa pro fogo, assim, vai, a hora que queima, queimou. Você fala, eita porra. O que me permitiu chegar até a coisa, porque talvez eu me amedrontasse. Se alguém falasse para mim, Ale, certamente querendo compreender o que é o delírio e forçando a onda, você vai delirar, eu ia morrer de medo. Eu falei, eu não quero, porque eu não sei se eu vou sair disso. Eu sempre tive medo da loucura, eu não quero viver essa experiência. Então, tem uma coisa interessante, porque eu fui adoecendo mais para o final desse tempo. Eu escrevi esse livro em 1 semana, 7 dias. Sentei assim e comecei a fazer. E ao final dos 7 dias, nos últimos 3, eu já estava ficando insônia, não conseguia dormir, estava ficando mais desorganizado. E talvez se eu tivesse essa precaução de falar assim, não, imagina, eu não estou bem, estou exagerando, não estou dormindo e tal, deixa eu ficar na minha, vou voltar para minha tranquilidade, para minha calma, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, tem uma coisa que é curiosa, que foi uma descida para os infernos mesmo, eu sabendo que ia para lá, mas meio que talvez até não entendendo. É curioso isso, assim, indo para lá e falando assim, beleza, estou indo, estou descendo, e tudo bem. Só que o processo também aconteceu muito rápido, né? Mesmo as pessoas que estavam perto de mim, os meus amigos, o meu companheiro na época, que era o Max, não se deram conta de que eu comecei a adoecer nesse sentido. Então, foi bem curioso. Mas, então agora é fácil dizer isso, assim, né? Compreender o delírio é viver dele. E é real mesmo, é isso. Acho que só pode dizer que compreende o delírio uma pessoa que tenha vivido. E aí a fala dessa pessoa sempre vai ser uma construção poética do que foi essa vivência. E isso é muito interessante. Agora, todos os profissionais da área, sejam psiquiatras, sejam psicólogos, sejam sociólogos, o que quer que seja, que falem sobre isso, vão se debruçar sobre o assunto, vão declinar 1000 maneiras de contorná-lo, mas não vão saber o que acontece quando a gente está no olho do furacão. Essa que é a real. E que nem eu sabia antes de viver isso. Então, vamos continuar compartilhando. Deixa eu virar aqui. Posso? Claro, por favor, Marcelo. Peraí, deixa eu então interromper. Então, daí a dúvida, você já se perguntou se nesse processo escrever o livro já não era algo, um prenúncio de que você ia delirar ou que você ia atingir esse estado logo depois que terminasse o livro? Porque você pode pensar que o livro te levou a ter um surto. Ou a própria vontade de escrever um livro ou o próprio negócio já era um prenúncio de que você estava surtando. Você nunca chegou a pensar? A vontade de escrever o livro ela foi se produzindo em muito tempo, assim, né? Por exemplo, entre eu escrever o projeto, ser aprovado e ir para a França, foram 6 meses, né? Porque você faz a inscrição em março e você começa a estudar em setembro. E eu tinha escrito o projeto, acho que no final do ano anterior. Eu fui para lá em 2008, eu tinha terminado de escrever em 2007, e eu já estava com a ideia de fazer esse trabalho, pelo menos desde 2005. Então, estava assim, uns 2 anos, mas que ficava nesse processo muito lento, do tipo, o que eu vou fazer um dia, se eu quiser fazer um mestrado, o que vai ser o tema e tudo mais. Até que teve aquela aula que eu falei para vocês da professora Dulce Critelli, que caiu a ficha, então aí aquele dia eu escrevi, e aí foi muito engraçado, porque essas coisas também elas vão se acumulando, aí uma hora que cai a ficha, aquela coisa cai que nem aquelas bolinhas aquelas máquinas de chiclete, assim, né? Desentope aquilo ali e vem um monte ao mesmo tempo, né? Tanto que eu escrevi o projeto numa sentada, assim, eu lembro que eu escrevi em 20 minutos o que eu ia fazer, depois de redigir, mandei para o professor e ele aceitou e tal. Então, assim, como o processo da escrita, ele foi se delongando por muito tempo, assim. Então, não teve um ímpeto nesse sentido que me pudesse falar assim, nossa, eu estou sentindo uma verve, assim, um movimento, como se eu pudesse já identificar como uma anomalia e tal. Eu vejo muito o que aconteceu
nessa crise, em 2008, que eu fui internado, como resultado dessa semana específica. Assim. O que aconteceu? Eu não cuidava do meu TDAH, eu nem dava esse nome para ele na época, embora alguns colegas meus já entendessem que eu tivesse um TDAH. Uma amiga minha brincava comigo, falava isso, seu nível de amplitude é uma coisa muito aberta, você é muito exposto e tudo mais. Só que eu sabia que eu tinha dificuldade de concentração e que eu tinha tendência a procrastinar, tanto é que eu fiquei o primeiro semestre, eu sabia que eu tinha que entregar esse relatório, e que eram umas 50 páginas que eu tinha que fazer, só que aí eu falei, vou sentar para fazer, e eu fui arrastando aquilo até a última semana antes de entregar, coisa bem de procrastinador, assim, porque eu fiquei lendo mais coisas, eu falava, não, eu quero saber mais, eu quero ler mais coisas, e eu estava com o livro do Parmênides, lá, o livro do Heidegger que chama Parmênides, que eu queria acabar de ler antes de escrever, porque eu estava sentindo que aquele livro tinha muita coisa para me falar e tudo. E aí, quando eu sentei para falar, falei, agora não dá mais para procrastinar, cara, eu tenho uma semana para fazer isso, mas eu falei, cara, acho que eu consigo escrever 50 páginas numa semana, tá tudo certo. E aí, uma coisa que eu já tinha percebido lá, eu tomava muito chá lá, né? Meu companheiro toma muito chá, na época, né, o Max. E chá verde me ajuda muito a me concentrar, é muito potente como medicamento para déficit de atenção, né? E aí eu falei, cara, vai ser isso, eu vou tomar chá verde, vou ficar aqui ele aqui, sento, estudo e tudo mais, a coisa flui. E realmente ajudava pra caramba. Então eu passava o dia escrevendo e tudo mais, naquela semana, só que eu comecei a tomar uma quantidade absurda de chá verde. Foi um negócio completamente exagerado, assim. Eu fazia uma chaleira, que eu tenho até hoje aqui, de aço, essas chaleiras chinesas, que tem 1,5 litros. Eu pegava, enchia de chá verde, punha ali do meu lado e ficava tomando aquilo como se fosse um suco ali. Pegava, tomava, e estava lá escrevendo, achava o máximo, tudo. Aquilo corta o apetite totalmente, então eu praticamente não me alimentei. Tiro o sono, então eu dormia, sei lá, 4, 5 horas por noite e aumenta muito a produtividade. Só que eu não tomava uma chaleira daquelas, eu tomava 2 por dia. Eu tomava 3 litros de chá verde. E de manhã, antes do Max ir para o trabalho, porque ele é médico e trabalhava na Saint-Pétrin, a gente fazia um chá preto, ele fazia aquela chaleira e ele tomava metade, eu tomava metade. Então eu tomava 3 litros 750 de chá por dia, quase 4 litros de chá verde. É uma quantidade bizonha, assim. É intoxicante. E o que aconteceu? Primeiro dia tudo bem, segundo dia tudo bem, terceiro dia comecei a ter insônia, mas estava lá, escrevendo pra caramba. Escrevia, sei lá, 15, 20 páginas por dia. No final do quinto, sexto dia, eu já estava super logorreico, eu ficava falando muito rápido, eu estava super lábio, começava a chorar muito e tudo. E eu estava no movimento, e aí nesse sentido sim, Marcelo, porque tinha uma convergência nesse instante, então nessa semana que se concentrou, que era uma espécie de resolução da minha vida, sabe assim, tipo, agora eu vou falar então tudo que eu tenho para falar contra a medicina, contra a psicologia, a minha questão de me colocar contra o Heidegger, não contra no sentido de uma posição absoluta, mas assim, em que medida eu me distancio deles, eu não estou me opondo à medicina, não estou me opondo à psicologia, mas estou dizendo, cara, a medicina me ensinou a ir até um certo ponto, eu não quero mais isso, eu quero além. A psicologia me ensinou a ir até um certo ponto, eu quero mais. O Heidegger me ensinou a ir até um certo ponto, eu quero mais. Então, sim, tinha esse ímpeto muito jovial do tipo, agora eu vou ser o herói que vou entrar na tempestade ali e vou fazer tudo que ninguém fez. Então, claro, tinha essa sana, assim, né? E muita... que fica na fronteira, né, da presunção e da arrogância, né? Tipo, quando você se imbui, eu me imbuí da necessidade de fazer aquela tarefa, eu disse, eu quero fazer bem feito. Então, isso obviamente se somava a toda essa questão. Então eu estava ali tentando já resolver um problema que era meu desde a minha infância, que era medo da loucura e entender essa porra toda. Lidando com essa presunção minha de recusar a medicina, recusar o Heidegger, recusar a psicologia e tentar afirmar a minha palavra. E super estimulado, né, tomando um estimulante superpotente, em uma quantidade exagerada. Assim. E aí depois, nos últimos 2, 3 dias dessa semana que eu fiquei escrevendo, foi na primeira semana de maio de 2008, ou foi a última semana de abril, se não me engano. E aí eu já estava insone, já estava super lábio. O Max é médico, né, meu companheiro, os pais dele são psiquiatras, ele começou a ficar preocupado e tudo mais, até que chegou no último dia, então que eu já tinha quase terminado de escrever o livro, porque aí eu já tinha escrito muito mais do que as 50 páginas, eu falei, quer saber, foda-se, agora que eu já escrevi isso aqui, vou fazer tudo. Aí já trabalho até pro ano que vem, não preciso mais me preocupar em escrever as coisas do ano que vem. E aí eu comecei a delirar que eu era Deus, justamente, porque aí começou a entrar várias coisas nessa história, porque ficou uma coisa de um ímpeto que eu falei, cara, eu sou capaz de escrever um livro em 7 dias. Aí veio a coisa de, 7 dias é o tempo que Deus demorou para construir o mundo.
sabe assim, o tempo bíblico. Aí começou a vir essas associações, eu falei, cara, e eu tinha para mim a impressão que eu tinha escrito um livro que tinha me salvado, assim, que eu tinha encontrado finalmente a tal da resposta que eu queria. Embora tenham partes do livro que não tinham sido escritas até então, eu consegui só escrever depois que eu realmente tive a crise, porque aí eu aprendi muito mais coisas e pude colocar no livro, que é praticamente toda a segunda parte do livro, ela foi escrita depois da minha crise. E que foi ótimo, assim, porque é muito interessante, porque até surtar, eu ainda não tinha uma resposta decente, era muito engraçado, assim, eu posso depois mostrar para vocês isso, mas eu ficava tentando entender e tal, e explicar, e falava, caralho, não consigo chegar numa resposta e tudo. E depois que eu tive a crise, a resposta veio como, tipo, plum, assim, veio, a resposta tá aqui, é isso. E aí que eu faço aquela diferenciação do tempo, como quando a gente está na nossa norma, no nosso pensamento, como aquele círculo do infinito, e o delírio como aquele círculo comum. E essa distinção, ela só apareceu depois que eu surtei. Antes de eu ter a crise, eu não conseguia chegar nessa resposta, por mais simples que ela me pareça hoje, assim. O que faz todo sentido, porque eu queria justamente encontrar a resposta mais simples, e enquanto eu não estava compreendendo a coisa, eu não conseguia encontrar. E aí, bom, o que aconteceu? Eu fiquei desorganizado, aí meu companheiro falou, olha, eu queria que você passasse em consulta com uma amiga minha, tal, lá na Salpêtrière. Eu falei, beleza, vou. E eu delirando assim, imagina, eu sou um deus, os caras não vão fazer nada contra mim, eu sou foda. E aí, obviamente, a hora que eu cheguei no hospital, eu saquei o que estava acontecendo, eu falei, cara, fudeu, eu tô no hospital, tipo, no hospital, com uma psiquiatra na minha frente, do jeito que eu tô, eu já tava falando um monte de asneira, assim, um monte de coisa do tipo, falando para as pessoas, pare de olhar para mim, senão as pessoas vão perceber que eu sou Deus, estava bem desorganizado mesmo. E aí, na hora que a médica fala, então, que eu vou ficar internado, eu tenho uma crise de agitação, eu tento fugir, e aí aquela cena toda, eu vou ser contido, então vão me dar o remédio. Aí eles falam, bom, o Alexandre é bipolar, ele tá tendo uma crise maníaca, vamos interná-lo. Só que eu melhorei muito rápido, assim, coisa de 3, 4 dias eu já estava bem melhor. E aí minha família estava aqui no Brasil, não sabia o que fazer, meu pai também é psiquiatra, ele falava, o que meu filho está fazendo, o que está acontecendo e tudo mais. Ele foi para a França me tirar do hospital. E aí depois de 9 dias internado, a gente saiu de lá, foi fazer uma viagem, e eu falava, cara, eu sei que eu estava super desorganizado, eu aproveitei esses 9 dias da minha internação, fiquei escrevendo um monte de coisa, vários capítulos que tem no livro, e falei, beleza, já que eu vou ficar aqui internado, eu vou aproveitar para fazer isso e tal. E depois que meu pai me tirou, foi muito curioso, porque os médicos falavam assim, você vai ter que assinar um termo, porque o Alexandre pode ter um rapto suicidário, ele pode querer se matar, e eu nunca pensei em me matar, assim. Eu falava, cara, eu adoro a vida, quero viver, não vou ficar com essa vontade, pode ficar tranquilo. Eu achava muito engraçado essa incongruência entre o modo como os psiquiatras me olhavam e o que eu sentia, assim. E aí eu ficava me interrogando, eu falava, cara, eu sei que eu tava loucaço, delirando, assim, tipo, super desorganizado, mas eu também sei que eu melhorei rápido. E aí eu falava, cara, o que aconteceu, assim? Porque eu falava, eu sei que isso aqui não é uma crise maníaca pura, porque eu não teria melhorado tão rápido. E eu sei porque eu vejo, quando a pessoa entra no nível de desorganização que eu tava, falando que é Deus e super acelerado, cara, isso dura semanas, não é uma coisa que se resolve em 2, 3 dias. Eu acordei no dia seguinte já melhor. Só que eu sou acelerado por causa do meu TDAH, e a médica falava assim, você ainda tá aí, super acelerado, olha como você é bipolar e tudo mais. Era infernal, porque eu falava, cara, eu não vou tentar argumentar com você, porque se eu ficar tentando te convencer de que eu não sou psicótico como você tá querendo acreditar, aí que você vai achar que eu sou mesmo, porque todo santo psicótico, todo santo esquizofrênico quer ficar falando pro outro que não é louco, sabe? Assim, eu falava, que bosta, cara, que chato isso. E aí, como meu pai veio me buscar, eu falei, cara, meu pai foi, minha irmã também foi, minha irmã é psicóloga, meu pai é psiquiatra. Falei, cara, não vai ter um jeito melhor de tentar descobrir se eu realmente estou psicótico ou não, se eu realmente sou bipolar ou não. Eu vou parar de tomar os remédios, coisa que todo paciente faz, e falar, caramba, eu fico até com raiva quando isso acontece, mas eu fiz. E fiquei ali quietinho esperando para ver o que acontecia. E aí a gente foi dar um rolê de carro, a gente foi até a Suíça, até a Itália, não sei o que, ficamos viajando lá. E eu parei de tomar os remédios devagar, porque eu também sabia que se eu parasse de tomar de repente, eu poderia ter um rebote pela retirada. E aí não aconteceu nada, tipo, parei de tomar remédio e não mudou. E aí eu falei, putz, eu não precisava tomar as medicações, entendi que era uma outra coisa aguda que aconteceu, um estado delirante agudo, que não é de um transtorno bipolar, e induzido por substância, né, induzido por esse excesso de estimulante que é a teína. Tanto é que eles fizeram o exame de sangue em mim lá e tinha dado uma alta carga de estimulante, eles acharam que eu tinha usado cocaína antes. Eu falei, eu nunca usei cocaína na vida. E era a teína, mas eu falei, cara, eu tomei muito chá verde. Eles, você tá enganando a gente, você fica contando essas histórias, não sei o quê. Eu falei, beleza, acreditem no que vocês quiserem.
E então foi muito curioso, porque e também isso faz parte dessa coisa toda, porque eu fico pensando, cara, eu sou profissional da área, como é que eu me permiti, sendo psiquiatra, tomar quase 4 litros de chá verde num dia? Um negócio completamente aberrante, assim. Se você, inclusive é bom falar aqui, porque se as pessoas estiverem assistindo, não façam isso, porque vocês podem morrer infartados, sabe assim? Vocês podem ter um AVC, a pressão vai para o espaço, assim. E quando eu cheguei no hospital, inclusive, a minha pressão estava 16 por sei lá o quanto, estava passando muito mal. Então, só que é isso, assim, como eu estava ingenuamente me colocando nesse papel, talvez, né, nesse sentido, essa minha presunção, Marcelo, me deixou nesse lugar que desse descuido, em que eu fui ingenuamente me colocando nessa situação até o quadro se deflagrar e eu não ter acionado nenhuma barreira, nenhum sinal de alarme. Eu fui aceitando toda a desorganização que estava acontecendo comigo, pensando que se tratava de um processo criativo próprio ali. Então eu estava assim, não, mas beleza, eu estou chorando assim porque eu estou emocionado, porque eu estou lidando com coisas profundas, eu não estou dormindo porque eu estou com pressa, sei lá, ficava inventando desculpas para mim até a hora que surtei. Então tem isso, assim, ficou configurado isso. Então essa é a resposta que eu dou até hoje. Quando alguém me pergunta, eu falo, foi um transtorno delirante agudo induzido por substância. Até o próprio médico que me atendeu no pronto-socorro, quando eu vi depois de um mês, ele falou assim, Ale, você melhorou muito rápido, não é um bipolar, mas eu não sei o que você teve, então. Ficou no ar essa história. E tudo bem, no fim das contas, eu queria fazer o que eu fiz e consegui fazer o que eu fiz. Por mais que eu tenha sofrido risco, eu corri risco mesmo, porque quando eu estava desorganizado em casa, antes do Max me levar para o hospital, que eu comecei a delirar que eu era Deus, eu estava escrevendo o trabalho, e aí eu falei assim, eu sou Deus, né, digitando assim, muito rápido e tal, e aí a frase seguinte era assim, eu preciso... e era uma coisa assim, eu não sei se eu preciso me matar, porque a gente morava no 5º andar do prédio, me jogar da janela para provar que eu vou morrer e renascer e mostrar que eu sou imortal, uma coisa nesse sentido. Na hora que eu escrevi isso, eu fiquei muito assustado, aí eu chamei o Max e falei, cara, não tô bem, olha o que eu tô fazendo. Aí ele ficou muito puto comigo e falou, cara, para de escrever agora, vai pra cama, vamos dormir. E no dia seguinte ele me levou para o hospital. Então, inclusive, corri risco de vida, assim, eu poderia ter me matado, eu poderia ter... Imagina a merda que ia ficar, de repente ia ficar uma história do tipo, brasileiro na França escrevendo livro sobre delírio, delira que é Deus e se suicida, tipo, se eu não tivesse conseguido me refrear naquele momento ali. Então, foi um puta risco que eu corri mesmo. E Agora, numa cegueira quase, assim, sabe? Displicente comigo, num nível que eu nunca tive na vida. Você falou isso agora que elucidou o lance do chá, né? Uhum. Já aproveitando isso daí, a gente pode voltar para a leitura depois, mas é uma curiosidade que eu tenho. Na questão do delírio, então, a pessoa só passa a delirar se uma pessoa que... Porque esse negócio de normal é meio complicado. Exatamente. Mas sei lá se as pessoas me acham muito normal, foi, Marcelo, mas... Foi uma substância química que causou essa questão. Mas pode acontecer de uma pessoa que não tem um antecedente, que não sei o que, e de repente ela passa a delirar sem usar a substância química? Num processo criativo, assim, você está falando? Num processo que, assim, que ela não apresenta nenhum Antecedente, nenhum histórico e negócio, tudo mas de mais. repente ela tumba, delira. Cara, de Porque repente a gente daí tem que também não é descobrir uma... uma causa. Sempre que a pessoa tem um transtorno delirante agudo, você tem que pensar em causa orgânica, a primeira coisa, assim, tem que fazer toda uma investigação médica e tudo mais. Mas, se eu estou entendendo talvez uma questão que você queira levantar aí, tem uma síndrome que é conhecida, chama síndrome, a internet está cortando, né? Cortou um pouco. Tá, eu vou repetir aqui. Melhorou o sinal agora? Melhorou. Beleza. Tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Stendhal, que é aquele escritor francês que escreveu O Vermelho e o Negro, né, o livro sobre a Revolução e sobre Napoleão e tudo mais. E o Stendhal é um cara muito erudito que teve um transtorno delirante quando ele fez uma visita para Florença. E aí se descreveu esse quadro de pessoas que têm um nível de erudição muito grande, um nível de preparo mesmo erudito técnico, assim, conhece muito sobre cultura e tudo mais, e que vai visitar essas cidades que estimulam muito, Florença, tipo, o berço do Renascimento, sei lá, tipo, tem uma intensidade muito grande que a pessoa pode se desorganizar ali. Então tem essa tal da síndrome de Stendhal, por exemplo, que citam, né, como um exemplo, por exemplo, de uma síndrome psicótica aguda em uma pessoa previamente sã, mas que tem esse componente específico
da questão cultural, da erudição e do estímulo excessivo que você pode viver numa cidade como Florença, por exemplo. Mas, histórias assim de quadros agudos podem acontecer por N razões. E aí não tem um jeito de você nivelar, assim, falar toda a história é assim ou assado, ou é estímulo químico, ou é trauma, ou é tal coisa. Não. As histórias, elas se produzem, elas se dão, elas acontecem. Eu não sei, por exemplo, será que se eu não tivesse feito esse uso excessivo de chá verde durante essa semana inteira, será que eu teria delirado? Talvez não. Será que eu teria escrito o livro? Talvez não. Porque talvez ele tenha a textura que ele tem, a consistência que ele tem, o aspecto que ele tem, também por causa disso. Não dá para saber. Então, fica isso. Então é isso. Acho que tem uma história específica. Esse livro carrega em si uma história, que é essa história da minha desorganização, que é a história dessa intenção dele ser escrito assim, né? Sim, é que é interessante isso, porque poderia ter sido algo propositado, né? Tipo, vou usar alguma coisa que forçosamente vai me alterar o estado de consciência e aí vou a partir daí escrever. Só que se eu tivesse feito isso, muito provavelmente, se eu tivesse entrado em algumas camadas de ansiedade, de tensão e de desorganização maiores, eu ia falar assim, eu tô chapado aqui porque eu usei tal coisa, deixa eu segurar minha onda. E como eu nem supunha que o chá estava fazendo aquilo comigo, eu fui me entregando para aquilo. O que foi ótimo. Para o livro foi ótimo e para o meu aprendizado foi incrível também. Porque aí eu fui me entregando como quem vai ingenuamente, sem refreio nenhum, assim. Porque eu, como psiquiatra, poderia ter falado, cara, eu tô muito louco, assim, eu tô já perdendo as estribeiras, e não, eu falei, não, eu tô indo, porque eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sentado escrevendo, só, ouvindo música, eu ficava ouvindo, eu punha pra tocar Piazzolla, fiquei ouvindo Piazzolla o tempo inteiro. Quem vê a cena devia ser um drama, assim, porque eu ficava tocando Piazzolla no som alto, assim, eu com um monte de livro em volta de mim, o computador e escrevendo o tempo todo, assim, foi engraçado. E aí, claro, né, a cena foi, eu vejo foto da época, eu emagreci acho que 6, 7 quilos em 7 dias, porque eu ficava tomando chá verde e não comia, fiquei um moço, fumando cigarro, que na época eu fumava, aquela coisa de francês, ficar fumando. É muito engraçado, assim, o que aconteceu, né? Engraçado, é trágico. Hoje eu falo com 10 anos, 12 anos já, de distância daquilo ali, para mim é muito mais tranquilo falar, mas a primeira vez que eu fui assumir para alguém que eu tive uma crise enquanto eu estava escrevendo o livro, eu chorava copiosamente, assim, hoje eu estou muito mais tranquilo com isso. Então também a distância trouxe essa tranquilidade para poder olhar para isso e nomear essas coisas e reconhecer que elas aconteceram. Tudo bem. Então, mas por muito tempo eu fiquei com muita vergonha, com muito medo, com medo de ser descreditado, com medo de ser desconsiderado, com medo das pessoas não levarem a sério o que eu escrevi, com medo das pessoas diminuírem o que eu estava fazendo ou o esforço que eu tinha tido. E isso aconteceu, foi muito curioso, assim, né? Eu entreguei, depois que eu voltei para o Brasil e publiquei o livro, já em 2011, para um professor de fenomenologia da Santa Casa, não preciso dizer quem é, mas é um cara conhecido, assim. Ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu tô lendo seu livro é incrível. Ele falou essa frase, ele falou assim, você chegou para ficar, o seu livro vai causar rebuliço, assim. E aí eu falei, cara, que legal, um psiquiatra sensível que entendeu o que eu escrevi. Aí eu falei, vamos conversar um dia? Ele falou, vamos, vou até ler o seu livro de novo pra gente estar com isso ali fresco na cabeça e tal e tal. E aí eu sentei com ele em casa e contei essa história para ele. E ele estava me convidando, antes de falar essa história para ele, para ir dar aula na Santa Casa, para participar do grupo. Ele falou, meu, vamos trabalhar juntos, vamos fazer. Depois que ele ouviu essa história, nunca mais ele falou comigo. Nunca mais. Tipo, ele não se dignou a mandar uma mensagem, assim, tipo, valeu o encontro, beleza, tá tudo certo. Tamanha psicofobia, assim, é interessantíssimo, porque é quase como se então falasse, que merda, você escreveu isso e ficou louco? Então seu livro é uma bosta. Desculpa, você não tem nada para falar. Da sua loucura, você não vai ter nada para dizer. É muito curioso. Foi extremamente frustrante para mim sentir isso, assim. Eu falei, caralho, meu, eu tô sozinho nessa porra, assim. E entendi que é isso, assim, para muita gente, eu vou ser descreditado por isso. E tudo bem, beleza. Se a pessoa é psicofóbica e não consegue entender o que eu fiz como trabalho e como eu consegui digerir essa experiência e traduzi-la no trabalho que eu fiz, o problema é dela. Então, que os psiquiatras lá na frente, no futuro, que se interessarem, me olhem como caso clínico e falem assim, quem é esse colega que um dia foi delirante? Talvez ele tenha alguma coisa interessante para falar para a gente, já que ao mesmo tempo que ele foi paciente, ele é psiquiatra, então, no mínimo, ele vai saber falar a nossa linguagem. Então, ele pode traduzir isso de um jeito diferente, caso nós queiramos saber o que significa essa experiência num nível mais profundo. Mas alguns colegas tiveram essa sensibilidade. E tem outras pessoas que nem sabem, eu não preciso ficar falando isso.
Mas geralmente as pessoas ouvem a minha história, a minha teoria, tudo isso e tudo bem. Ouvem e entendem numa boa. Mas, Ale, por que você acha que o cara desapareceu por psicofobia, mas se a gente pensar um cientista e o cara testar algo para comprovar, porra. Isso seria a comprovação máxima, né? Tipo, vai lá, testa a sua teoria no osso, assim, né? Em você mesmo. Sim, total, beleza. Mas isso porque isso é uma coisa muito interessante, assim. Os psiquiatras são muito psicofóbicos, é um negócio incrível, assim. Eu sei porque eu sou psiquiatra, eu já fui psicofóbico pra caralho, e eu venho de uma família que eu sou o 6º psiquiatra, então eu conheço 5 psiquiatras, não é assim, não é que eu conheço de, sei quem é. Meu pai, meus tios, minhas tias, sabe assim? E, cara, psiquiatra tem medo de loucura, tem medo de doido, tem medo de delírio. Ai, nossa, essa pessoa é psicótica. Sabe assim, essa pessoa... É assim, é sempre assim, é sempre desdém, é impressionante. E a maior parte, sinceramente, a maior parte dos meus colegas são assim. E então, a hora que eu vi isso, eu falei, puta, mais um colega idêntico, que como todos os outros, vem com todo um discurso, uma pompa, do tipo, não, eu sou super aberto, eu sou super, adoro entender as nuances e tudo mais, e se diz fenomenólogo, que eu acho uma aberração fenomenólogo se colocar na recusa de algo, porque a fenomenologia é justamente o lugar da não recusa, o lugar do acolhimento, é o oposto. Então, a hora que eu vejo isso, eu falo, beleza, mais um que acha que não é psicofóbico, mas é. Aí eu falo da minha psicofobia por quê? Primeiro porque eu não queria fazer psiquiatria quando eu estava na faculdade de medicina, porque eu não queria imitar minha família. Falar, puta, mais um psiquiatra vai ser um saco. E porque eu achava que a psiquiatria que eles faziam não me dizia respeito, não achava legal. E porque eu também não queria entender o quanto eu era ansioso, o quanto eu tinha TDAH, eu não queria dar nome para os meus problemas. Então eu também ficava assim, psiquiatria só serve para rotular as pessoas. Eu tinha esse discurso total, que hoje eu acho super babaca, mas eu era essa pessoa. E meus colegas sabem disso, eu falava isso na sala de aula, defendia, mas isso é um absurdo, não sei o que e tal. E quando eu quando eu terminei a faculdade de medicina, eu não entrei direto na residência em psiquiatria. Eu fui morar fora, eu fui morar na França com a minha namorada na época, a Isabel, que estava fazendo um sanduíche de doutorado lá, e eu fui para lá para aprender francês com ela. E ali tava uma crise, não sabia se eu ia desistir de ser médico, ia fazer gastronomia, tudo mais. E aí um amigo meu, super querido, ficou falando, olha, eu vou fazer psiquiatria esse ano, você não quer prestar comigo? Vamos fazer junto, a gente pode se fazer, já que você está na dúvida, psiquiatria é uma coisa mais legal e tudo mais, você tem esse lado das humanidades, talvez você se interesse, tudo. Eu falei, putz, será? Não sei. Aí falei, beleza, então tá bom, vamos lá. Aí a gente se inscreveu para fazer a prova, no fim das contas eu entrei e ele não. Aí ele foi ser dermatologista, hoje ele cuida da pele. Mas tá tudo certo porque a pele e o cérebro vêm do mesmo tecido embrionário, então no fim das contas a gente tá no mesmo patamar, só que cada um numa camada distinta. E aí eu tinha esse discurso, falei assim, então agora que eu entrei na residência, eu vou entrar na Toca dos Lobos para mudar tudo lá dentro. Tipo uma puta presunção, assim. E aí tomei na cabeça, porque a hora que eu entrei no curso, eu comecei a ver as pessoas ali adoecidas e tudo mais, eu comecei a me identificar muito, eu comecei a ficar muito angustiado. E aí eu comecei a ter crise de pânico, porque eu falava, cara, em que medida eu me diferencio dessas pessoas? Eu não sei. Então, foi super violento para mim, porque eu não tinha tido nenhuma experiência psiquiátrica própria até então. Por mais que eu já tivesse ficado deprimido na época da faculdade, em tempos assim, mas eu nunca fiz uma depressão grave, nada disso, mas tinha lá os meus sintomas e tudo. Eu ficava desdenhando da psiquiatria, e aí eu entrei ali e comecei a ver aquilo tudo, eu me identifiquei pra caramba com os pacientes, muito mais do que com os profissionais. E aí que eu comecei a fazer terapia, eu entrei na FENOI, eu comecei a estudar e a coisa caminhou. Então, mas aí justamente a aflição que eu senti nesse início da residência, no primeiro mês, assim, meu nível de ansiedade explodiu, assim. E inclusive eu tive um colega da residência que teve uma crise delirante num plantão. E aí eu falei, cara, fudeu, então agora o próximo vou ser eu, sabe assim? Eu falei, que merda, né? Então, e tinha acabado de terminar com a Bel, então tava mal por causa do final da relação. E também tava tentando entrar no mundo gay, me fudendo, sabe assim? Foi uma bosta, assim. Então, teve todos esses movimentos, assim. E aí eu fui entendendo também a dimensão da minha psicofobia nessa época, porque aí nesses 2 anos de residência eu tive que... Aí eu achava que eu ia mudar a Toca do Lobo e na verdade era eu o problema. E aí eu comecei a falar, cara, por que eu tenho tanto rechaço e tanta recusa do fato de que sim, nós somos falíveis, que nós sofremos, que o nosso sofrimento ele se declina de N maneiras e que cada uma dessas maneiras pode receber um nome, tá tudo certo. Então eu tive que me transformar muito, assim, foi um puta aprendizado nesse sentido, foi super interessante continuar. Mas é uma coisa que a princípio eu ia desistir, assim, quando eu entrei e comecei a ter crise de pânico dentro do plantão, eu falava, mano, eu não quero mais, eu não vou fazer isso.
Mas eu continuei e hoje eu adoro o que eu faço. Eu amo, ainda bem que eu continuei tudo. Mas então foi toda essa história de desconstrução da minha psicofobia. E aí claro, você tá lá dentro, você vai vendo, né, o teu professor como ele é psicofóbico, como os meus colegas, eu lembro de colegas que falaram assim: "Meu, esse nosso amigo surtou, ele não pode mais ser psiquiatra, ele tem que largar a medicina, como é que a psiquiatria, como é que ele vai querer cuidar de alguém sendo que ele surtou?" Eu falava: "Mano, mas agora que ele pode ajudar mais as pessoas ainda." Então, as pessoas torciam o nariz para ele, isso é um negócio bizarro. E então, bom, eu tô falando eu tô poupando as pessoas dos nomes aqui, né? Mas isso é uma verdade, é uma realidade, isso acontece muito no mundo da psiquiatria e no mundo da psicologia também. As pessoas têm um desprezo pelas pessoas que psicotizam, como se fosse um nível de subhumanidade, sabe assim? Nossa, você não tem arcabouço e estrutura mental suficiente para lidar com as vidas, então você vai ter crises psicóticas. Nossa, você é um subhumano, assim, você é uma subqualidade de gente. Então, Mas isso vem sendo desconstruído, né, Ale? As pessoas, eu costumo defender uma parada muito, é meio radical, mas é assim, a parte boa é que os velhos vão morrer. Porque exatamente, tanto na exatamente. Esses política dinossauros quanto na vão. E aí vai medicina, renovar numa. Exatamente. Essas gerações mais novas, a galera ousa muito mais, né? Então tem muito mais gente usando psicotrópico. E nessas também tomando no rabo, né? Assim, tipo, vai. né? Eu atendo direto gente com 17, 20 anos que psicotiza porque fumou um skunk mais pesado, porque usou cocaína, porque tomou um ácido, não sei o quê. Mas isso é interessante porque, ao mesmo tempo, então, desse sentido, descabaça as pessoas dessas experiências e as pessoas nivela, sabe assim? A pessoa para de ficar preconceituosa com aquilo, né? E começa a entender que é isso, né? Isso é uma possibilidade humana, assim. Então, sim, é bem por aí mesmo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui ao compartilhamento. Quanto tempo já deu? Já deu 45 minutos, né? Só pra gente cuidar do tempo. Que hoje a gente fez essa mega digressão, mas acho que é interessante também porque a gente vai trazendo outras coisas que não estão contadas no livro, e ótimo, é legal a gente falar sobre É isso. importante que as pessoas saibam de onde o livro saiu, né? Exatamente. É muito interessante porque quando eu fazia o grupo de leitura, eu falava sobre a minha crise só depois, lá na frente, depois que acabou a primeira parte do livro e tudo mais, mas agora acho que não tem mais por que ficar fazendo esse mistério, assim, tipo, criando tchan-tchan-tchan, né? Então a gente vai falar até sobre isso. Mas o não mistério gera curiosidade para entender o que vem aí, o que venha depois, né, do que você vai ler agora. Sim, sim, pode ser Quando você vai mesmo. falando e contando o relato, vai dando Exatamente. curiosidade para... E claro, e aí eu abrevei pra caramba detalhes, assim, então à medida que a gente for avançando eu também vou contando mais nuances, tudo, mas é isso, assim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, tranquilo? Não. Beleza. Não, eu acho excepcional isso que a gente faz aqui, porque acho que é o único grupo de psicoterapia em grupos, a gente pode chamar o nosso grupo disso também, em que o terapeuta, o médico, fala para os pacientes que já ficou psicótico, ou seja, eu já fiquei mais grave do que todos vocês e tá tudo certo, vamos continuar o nosso trabalho, né? Mas é Eu acho legal, incrível isso acontecer, na verdade. Eu acho de uma liberdade, tanto minha para com vocês, como de vocês, de tolerarem também isso e não desconfiarem de mim por isso também e não romperem a relação que vocês têm comigo, porque a relação de confiança que a gente estabeleceu, ela permite que isso caiba, isso é incrível mesmo. Sim, sim. Mas eu tenho uma... Até aumenta, eu acho que o laço até aumenta, a confiança até aumenta, porque a questão é que, já que é para digredir, vamos digredir um pouquinho mais, mas a questão é que a postura de muitos médicos, cara, você fica assim, é a postura aí sim, de Deus e você é o subalterno pobre ali, mortal. né? E que muitas vezes eu acho que o teu jeito de falar com as pessoas aproxima muito, porque é muito bom compartilhar esse conhecimento, né, que você está fazendo isso com os seus pacientes, amigos, tal. E generoso, tal, não sei o quê. Agora, tem médico que tem essa postura mesmo. Você acabou de falar, pô, o cara delira. Como se fosse uma coisa que não pudesse acontecer com ele futuramente. A gente sabe muito bem que tem muitos médicos que são viciados, na verdade, a psicofobia é isso, né, cara? É como se fosse uma coisa que você é o sofredor, então você é pária no processo, porque não sei o quê. Mas como se você não tivesse sujeito a ter um surto futuro, a tudo isso acontecer.
Isso é do humano, é do ser humano, é a Exatamente. possibilidade de todo ser humano ter um surto, ou ter uma depressão, ou ter não sei o quê. O cara pode não ter tido até agora, mas ele pode vir a desenvolver. Ter, exatamente. E aí, talvez ele vai ter o poder de compreender o que é isso. Perfeito, Marcelo. E é exatamente esse tema, exatamente desse jeito que você está falando, que eu coloco naquele capítulo que eu falei para você, que é um indagar assim, e se acontecer comigo? Como que vai ser? Então é exatamente isso, porque eu não quis recusar que eu também era passível, né, nesse sentido de, eu estou... Porque eu passei no vestibular de medicina, agora eu criei um muro de proteção, estou blindado para qualquer coisa, qualquer doença. Seria ridículo, né? Mas é o equivalente. É como se eu falasse assim, não posso ter um AVC, que seria a doença mais grave do cérebro ali, ou um câncer de cérebro, porque eu sou médico. Ué, desde quando, né? Mas aí que tá, o âmbito da doença mental, ele está colocado como se fosse da esfera do querer, né, dessa questão. Então fica nesse jogo do tipo, você não tem força suficiente para se conter. Vai muito por aí a leitura, é muito complicado mesmo, né? E acho que a minha diferença nesse sentido, quando você fala que então eu me aproximo das pessoas, dos meus pacientes e tudo mais, é que antes de ser médico eu sou um ser humano. E eu não esqueço isso. E nunca a medicina vai estar na minha frente. Eu vou estar na frente de mim mesmo. Então, eu nem gosto de ficar me apresentando assim toda hora. Eu sou médico, não sei nada. Eu sou Alexandre, e sou médico também, sabe assim? Então, isso não está diante de tudo, assim. Pelo contrário, é só mais uma das coisas que eu faço. Então, é isso. E para qual eu estudei, que eu me dedico e que eu gosto muito, adoro isso. Tá? Me constitui, me identifica, uma série de coisas. Mas isso não faz de mim super-homem, de jeito nenhum. Então, bom. Gui, você queria falar uma coisa? Você... Não, tranquilo? Não, vai lá, segue. Mais pra frente. Nico tá reflexivo, olhando pro... Quer falar alguma coisa, Nico? Não, estou pensando só. Pode seguir. Aí o Nico fala assim, não, vocês estão achando bom, eu tô achando uma merda ali. Pá! Tô achando vocês tudo louco, vou embora. Vocês estão muito loucos, caralho, vamos acabar com essa porra desse grupo agora. Eu ia colocar depois, mas acho que cabe agora aqui. Depois que eu procurei você, né, como médico, e aí que de fato o remédio funcione, eu consigo entender que as pessoas vivem um tom também, eu vou usar como loucura, e não sobriedade, sei lá, porque elas pouco se conhecem, porque elas pouco se olham para dentro. E até as mais sóbrias, que elas trabalham, escrevem, não sei o que lá, traz dinheiro, compra, não sei o que lá, essas pessoas vivem um esquema, mas quem não se olha nunca vai descobrir a loucura que existe ali dentro. Todo mundo tem um pouco, né? Exatamente. As manias, né? Que as pessoas titulam de vários jeitos as religiões. Vão chamando de vários nomes, exatamente. É isso. A gente vai atenuando aquilo. Só que se vem o nome oficial psiquiátrico, a pessoa fala, nah! Mas se você colocar qualquer atenuante ali, passa, né? É bem isso. É que você até falando, né? Dos próprios psiquiatras psicofóbicos, né? Exatamente. A sociedade nunca gostou disso. Exatamente. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela, voltar à nossa leitura. Acho que vai lá para a gente começar a ler essa introdução, mas está tranquilo, vamos embora. Então, vamos lá. Significado de compreensão afinada. Vamos voltar aqui para o livro. No título da pesquisa que deu origem a este livro, então tem uma notinha aqui, mas eu acho que é aquele título, né? Uma aproximação fenomenológica para uma compreensão do discurso delirante. Deixa eu subir aqui de novo. Falamos 2 vezes sobre compreensão. De um lado, da compreensão a que se preza essa pesquisa, ou seja, do sentido que aqui poderá ser liberado sobre o tema deste trabalho, discurso delirante. De outro lado, do modo do acontecer do delírio, a condição da impossibilidade do acontecer da compreensão, o que chamaremos aqui de incompreensividade. Desci aqui na nota de rodapé. Esse termo se opõe à compreensividade, que quer dizer a doação da possibilidade do acontecer da compreensão. Então, tem isso, assim, eu quero compreender isso, que é o quê? A impossibilidade de poder compreender quando a gente está nesse estado. Então, o que significa isso? Esse duplo caráter pode ser resumido da seguinte maneira. Este livro é a tentativa da explicitação da compreensão do modo da incompreensividade, o modo delirante. Compreensão aqui não é entendida... Nossa, meus cachorros aqui desembestaram. Tá incomodando muito os latidos deles aí? Tá tranquilo? Beleza.
Compreensão aqui não é entendida como capacidade ou faculdade humana, como cognição, fruto da inteligência ou do raciocínio de um sujeito que, munido dessa capacidade, se poria frente ao objeto, com muitas aspas, mundo, né, as coisas do mundo, para então poder apreendê-lo posteriormente. A possibilidade de compreensão não repousa sobre um sujeito. Depois a gente vai falar de novo da dificuldade dessa questão dessa palavra sujeito, tá, pessoal? Lá na frente, quando a gente vai fazer a crítica aos discursos da psicologia, mas que a gente já conversou sobre isso em outras conversas, até dentro dos incêndios e naquela aula que a gente fez lá no começo do ano. Então, não repousa sobre um sujeito e não depende da sua vontade. É antes o poder compreender que constitui o homem e é seu fundamento. E isso aqui é uma referência ao Heidegger. O Heidegger fala, o ser humano é o ser humano porque ele é possibilidade de compreensão. O homem somente é homem, tá? O ser humano somente é ser humano porque é possibilidade de compreensão de si, de seu mundo. Essa compreensão acontece num tempo. Esse tempo é condição, fundamento e o acontecimento da própria compreensão. É isso que a gente tem que lembrar. O fenômeno de você pegar, abrir um mangostão e colocar na boca e sentir aquele estímulo todo são processos que acontecem em dois âmbitos espaciais, a fruta, que é espaço, e o corpo, que é espaço, mas ela se processa no tempo. E a mágica da compreensão, ela se produz no tempo. Que seja toda essa sinfonia dos estímulos elétricos que vão sair da minha língua até chegar no meu cérebro e irradiar um monte de coisas legais que eu falo, caraca, que louco, se produziu no tempo. E é por isso que eu digo, então, que o tempo, para a gente pensar na compreensão, ele é condição sine qua non, se não tiver tempo não acontece, ele é o fundamento próprio, porque sobre o tempo que esse fenômeno acontece, e ele é o acontecer da compreensão, porque a compreensão ela é temporal. E aqui eu já vou dando indicação do quanto é importante a gente entender o que a gente está falando sobre tempo quando a gente fala sobre tempo aqui, que não é tempo do relógio, embora também possa ser cronometrado. Você pode falar, prova o mangostão. Em quanto tempo eu vou ver a reação dele de brilhar os olhinhos? Fala, 10 segundos. Pô, durou 10 segundos aí, legal, né? Foda-se a contagem dos 10 segundos. Eu podia ter contado 1000 milissegundos, sei lá, que seja. Não sei nem se é isso, 10 segundos, 1000 milissegundos, mas 10 mil milissegundos. Mas não é essa a questão. Não é por ser uma sucessão de processos que acontecem no encadeamento que eu estou falando que é um processo temporal. Eu estou dizendo que o próprio acontecer dele é o acontecer do tempo. Compreender guarda em si as palavras com e prender. Poderíamos considerar que compreender significa, então, determinar agudamente e apreender, prender a coisa que se compreende, o com. Neste sentido, estaríamos falando de um homem, do ser humano, e sua faculdade de aprisionar de assalto a coisa diante dele. Não pensamos aqui que esta seja o significado de compreender. Não é isso. Não é assim, peguei a coisa, agora eu entendi tudo aqui, já está comigo, está na minha mão, não solto mais. Para escutarmos o que aqui se pensa sobre compreender, devemos estar atentos ao sentido deste com de compreender como junto. Compreender é aprender junto. Junto do quê? Da coisa. Né? Eu vou compreender o mangostão junto do mangostão. Eu vou compreender a amêndoa colocando a amêndoa na boca, castanha de caju, chocolate e tal. Quer dizer, aprender e se deixar aprender. Nesse enlace que acontece no encontro. Esse que compreendeu já foi apreendido, tomado pela coisa que se compreende. Um compreender não se dá jamais separado disto que se compreende, disso que pertence ao mundo deste que compreende. É muito engraçado ter escrito essa frase e não ter me preocupado com ela quando eu estava escrevendo, assim, porque eu falei, cara, se eu quero ficar apreendido junto, me deixar aprender, cara, eu vou achar que você é apreendido pelo delírio. E eu não me questionei. Eu fui escrevendo isso e seguindo, tocando a barca, assim, vambora. Sei lá, que presunção era essa de achar que eu ia chegar perto, o delírio ia me dar um beijo e ia só sair andando, assim, tipo. Bom, beleza, aí vocês veem a tal da ingenuidade, né? Os meus amigos me chamam de ingênuo mesmo, e o próprio Max fala isso pra mim. Quando a gente se separou, ele falou assim, Ale, você é muito ingênuo. Muito engraçado, assim, por N razões, mas essa é uma delas, certamente, assim, porque eu sou ingênuo ao nível de querer, de falar o que eu tô, escrever o que eu tô escrevendo, de dizer que eu vou ter que encontrar a porra do delírio e que ele vai me abraçar, e tá tudo certo, vambora. Achando que, sei lá, uma certa farronice, assim, não sei como é que a gente pode falar, uma certa leviandade, que eu acho que tem muito a ver com o meu TDAH, assim. Eu sou uma pessoa que esquece muito as coisas porque eu sou muito desatento mesmo, né?
Então era praticamente como se eu tivesse escrito essa frase e nem tivesse entendido a amplitude dela, e lá na frente eu nem tivesse lembrado que eu tivesse escrevido e que essa frase já era uma ameaça para mim e que eu não quis me proteger. É muito curioso isso. Assim. Estar apreendido por aquilo que se apreende é o modo mesmo do engajamento do homem, do ser humano em seu mundo. Toda compreensão é engajamento. Este engajamento é a possibilidade única para cada ser humano, para cada homem, ser a cada vez isso que ele pode ser, e é o modo mesmo dessa possibilidade. Isso é muito interessante também, né? Porque a gente não vai conseguir... por exemplo, eu posso comer um mangostão e falar, cara, a melhor fruta que eu já comi na minha vida. Você vai falar, a compreensão dele foi foda, o cara sentiu um puta prazer e disse isso tudo. E um de vocês pode comer e falar, cara, isso aqui me enjoa, isso aqui é nojento e tal. Isso não quer dizer que vocês não compreenderam a fruta, quer dizer que vocês compreenderam, que para vocês ela se abre desse jeito. E isso é o modo próprio como cada pessoa é revelada e se revela para alguma coisa. E que não existe certo e errado nesse sentido. E é muito interessante, porque em relação ao entendimento, a gente pode criar esses critérios de certo e errado, porque você estabelece os entendimentos a partir de critérios e de regiões que você vai tentar parametrizar e calcular e medir. E para a compreensão não tem isso, porque a compreensão é própria de você, não existe quem possa julgar se isso é certo ou não, isso simplesmente é. Bom, galera, deixa eu só vou dar uma pausa aqui, cara, para dar uma chamada nos meus cães aqui, porque senão eu tô ficando atrapalhado com o latido deles. Só um segundo, cara, porque tá muito forte aqui, tem uns 4 cachorros latindo pra caramba, só um segundo. É isso aí. Vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu não tava entendendo, eu tava achando que era meu cunhado brincando com os cachorros. Depois que eu fui ver, tá o ouriçando assim, uma bonitão em cima do muro. Vamos lá. Este engajamento não deve ser entendido como teimosia ou tomada de partido por uma opinião ou corrente de pensamento. Não é tipo engajamento político, é uma outra coisa, é engajamento nesse sentido do modo como você se entrega para algo existencialmente falando. Assim, né? Engajamento aqui é a clareza de que se está numa postura, num lugar, numa posição nisso que se compreende. Essa posição é disposta por uma tonalidade afetiva, uma disposição afinada. Essa disposição é mais do que uma característica psicológica, entre aspas, de um sujeito. É o modo mesmo como somos afinados com isso que nos chega. Esse termo de disposição afinada é um termo do Heidegger. É o modo como ele fala como nós somos seres humanos, que nós estamos o tempo todo em tonalidades afetivas. A gente é o tempo todo isso. Como um instrumento musical mesmo, que a gente toca num tom, vamos dizer assim. Somos o que podemos ser a cada vez dispostos por essa afinação. De novo também, esse termo do Heidegger também não é um termo heideggeriano como se fosse exclusivo dele, ele tivesse cunhado a partir do nada. Essa palavra, essa expressão, disposição afinada, tonalidade afetiva e tudo mais, também já é uma construção sobre um conceito do Aristóteles, que também não era só do Aristóteles, é o conceito grego, de pathos, justamente. Quando a gente vai ler Aristóteles, se você for ver o termo em grego, quando ele vai falar disso que as pessoas chamam de afeto, de sentimento, de tudo mais, ele está falando pathos. Então, o ser humano ele está o tempo todo constantemente atravessado por um pathos. E é por isso que não há nada na nossa vida que a gente consiga compreender, aprender de uma maneira neutra. Porque até se a gente quiser apontar algum fenômeno como a neutralidade, por exemplo, a calma, a serenidade, a tranquilidade, é um pathos também. Não é um pathos neutro. É só um pathos. É um pathos incrível, né? A serenidade, a calma, a tranquilidade tem um monte de características próprias, mas isso não é a neutralidade do afeto. É um afeto específico, é um afeto positivo muito bom, inclusive. Para a gente poder ter calma, tranquilidade, serenidade, a gente está num nível de completude, como eu posso falar de um outro jeito para não ter que usar a própria palavra tranquilidade, um nível de espraiamento sobre as coisas e sobre si mesmo que é muito grande, assim. Então, continuando aqui, não há um sujeito racional, neutro, né? Não há um sujeito neutro racional por detrás dos seus estados de espírito, como se a afinação fosse algo que pudesse vir a ser acrescentado a cada vivência diferente. Como se assim, existe o Alexandre neutro e todas as camadas de afetos que eu vou colocando em cima dessa neutralidade. Não é isso. Não tem um núcleo central e afetos periféricos. Se a gente puder pensar, o núcleo é vazio e só há aspectos periféricos. Se a gente pudesse dizer assim, seria um sistema
em que todos os planetas são os afetos e não existe o Sol no meio para ser o neutro da coisa. Vamos usar mais ou menos essa imagem para falar disso. Assim. O homem é afinação. Isso não é uma propriedade ou característica agregada. O que afirmamos com isso é que toda compreensão como engajamento se dá num modo de afinação e toda afinação, assim, se afina no engajamento compreensivo. Eu gosto também de dar um exemplo aqui nessa história. Quando eu estava lá em Paris, justamente, na frente da Sorbonne ali tem uma praça e tem um restaurante que a gente ia muito ali do Café da Sorbonne e tudo mais, e eles têm um prato que é um peito de pato feito com molho de laranja. E a primeira vez que eu fui lá, eu pedi esse pato, eu saí de lá falando, cara, melhor pato com laranja que eu já comi na vida. Beleza, tava numa afinação ali, numa tonalidade afetiva, mal animado, tinha acabado de chegar em Paris, pô, que legal aquele pato com laranja, não sei o quê. E depois que eu me casei com o Max, a gente fez muitos patos com laranja, na época eu ainda comia carne e tudo mais. E aí fui entendendo que aquele pato com laranja do restaurante não era aquele pato com laranja que poderia receber a alcunha de melhor da minha vida, porque depois a gente foi fazendo os melhores que a gente pôde fazer. E aí um dia a gente recebeu umas visitas em casa, e é engraçado falar isso agora na pandemia, né, que você não pode mais receber ninguém em casa, fica parecendo uma coisa tão óbvia, você fala, caraca, que privilégio, né, poder receber gente em casa. E aí elas estavam andando na rua e elas falaram assim, a gente queria experimentar um prato típico francês, não sei o que lá. Eu falei, vamos naquele restaurante, foi tão legal ali, vou levar vocês lá. E elas estavam no primeiro dia delas em Paris, a gente tinha dado um rolê de bike na cidade inteira, tinha sido super incrível, tava todo mundo maior tesão, assim, super feliz. E a hora que elas pediram o pato com laranja, eu e o Max, a gente olhou pro prato e a gente falou, puta, fudeu, esse pato com laranja tá muito tosco, cara, tá mal, não tá bem passado, a pele tá molengosa, o molho tá grosso, tava meio tosco, assim. Mas é claro, a gente tava numa outra tonalidade afetiva, cara, elas puseram na boca e começaram, isso aqui é a melhor comida que eu já comi e tudo mais. A gente calou a boca, nunca mais, não ia falar nunca para elas assim, tipo, não, imagina, isso tá uma bosta, esse pato tá uma merda, a gente vai comer o nosso, vai ser muito melhor. Porque a gente sacou que tinha tudo a ver com a totalidade afetiva daquele momento e que aquilo sim era o melhor pato que elas já tinham comido e tá tudo certo. E quem era eu para contestar? Com aquele prazer todo que elas estavam, aquela experiência toda, aquilo certamente trouxe uma marca para aquele momento que não interessa se o molho estava grosso, se a carne estava mal passada, o que quer que fosse, assim. Então é muito interessante isso também, de estar com as pessoas e sacar isso, porque não tem essa coisa de impor um modo de você sentir, ou viver, ou experimentar, ou dizer, isso é assim e agora vai ser. Fala, pra você, amigão, você achou uma bosta, eu achei incrível. Eu achei incrível, você achou uma bosta, sei lá, tipo, é isso. E não tem certo e errado nessa questão, justamente isso, assim. Aquilo que nos cabe a cada um de nós, os outros relativizam, pra gente é absoluto. Então, vamos lá. Afirmamos que o homem somente é homem, né? O ser humano somente é ser humano, porque é possibilidade de compreensão de si mesmo, seu mundo e seu tempo. Isso quer dizer que compreensão é uma possibilidade, não é uma segurança também. E exatamente por isso ela pode se dar ou não. Isso quer dizer que ela se dá, mas não necessariamente permanentemente. Falamos então de modos diferentes de aprender uma coisa: conhecê-la, sabê-la ou compreendê-la. Porque tem isso também, né? Não é que a gente está o tempo inteiro aberto no estado da possibilidade de compreensão em que eu fico ali reluzindo para tudo que acontece. Mas eu lembro de ter falado uma coisa para vocês no começo da pandemia que tinha muito a ver com isso. Que eu lembro que bem nas primeiras semanas da pandemia, que eu estava num estado de excitação, que eu falava para vocês, cara, eu aprendi a olhar cada coisa que acontece, cada instante da minha vida, assim, como um aprendizado possível. Mesmo coisas falíveis, coisas ruins e tal, e era muito esse lugar, assim, de falar, cara, a proximidade com a morte que a pandemia trouxe me revelou uma coisa de ficar o tempo inteiro aprendendo mais e mais sobre tudo, assim. E era quase como se eu me sentisse colado mais nesse aspecto da compreensão constante, assim. O que é extremamente cansativo, mas estava ali naquele modo, naquele momento. E ainda bem que ele não acontece o tempo todo, porque ele é muito estafante, assim, muito solicita demais, tal. E tudo bem a gente passar pelas coisas, só passar o olho e falar, beleza, tudo bem, presta atenção, aconteceu e tudo mais. Então, aí aqui a gente vai distinguir um pouco melhor isso, mas essa tensão do que significa isso, conhecer, saber e compreender, vai atravessar o livro inteiro até o final dele. E no fim a gente retoma esse tema e fica muito mais legal de falar sobre essas questões depois que a gente já revelou tudo que o livro trouxe, assim. Então, o homem é sempre apresentado às coisas, o ser humano é sempre apresentado às coisas. Se uma coisa se apresenta ao homem, ao ser humano, ele conhece essa coisa. Este homem pode somente olhar, mas também ver esta coisa. Aí lembra lá do começo do livro da distinção entre ver e olhar.
Este homem pode somente ouvir, mas também escutar essa coisa. Então a gente pode fazer isso de maneira engajada e desengajada. Olhar e ouvir se dão sem desengajamento. Olhar e ouvir são modos de saber uma coisa. Ver e escutar se dão com engajamento. Ver e escutar são os modos de compreender uma coisa, ser tomado por ela. Isso quer dizer que um homem, um ser humano, quando apresentado, conhece uma coisa, pode sabê-la ou compreendê-la. Saber e compreender são modos do conhecer uma coisa que nos é apresentada. Esses modos se dão segundo sua possibilidade de acontecimento. Não podemos controlar o modo como uma coisa nos será apresentada, como não podemos controlar o modo como seremos apresentados a uma coisa. Acho que o melhor, assim, se a gente transformar coisa, trocar coisa por pessoa, como a gente conhece duas pessoas, isso fica bem evidente, né? Nós não podemos nem nos controlar, nem controlar a pessoa e o modo como esse encontro vai se dar. Encontro amoroso, romântico, né? Ainda mais nesse sentido. Isso quer dizer que não podemos controlar o nosso modo de engajamento, que é a famosa química, né? Ou acontece ou não acontece, cara. Você tá ali, a pessoa tá com todos os checklists feitos, você já deu match no... Agora é ótimo falar sobre isso 10 anos depois que criaram um aplicativo que na época não existia. Mas você fez todo o checklist da pessoa. A pessoa é gata, é bonita, é musculoso, tá fazendo academia, tá dança e toca música e tem uma puta profissão, puta salário, não sei o quê. Você encontra a pessoa depois que você deu match no aplicativo e não acontece nada. Porque a gente não se controla mesmo, nem a pessoa, nem a si. E o engajamento seria a tal da química que a gente espera acontecer no encontro, né? Isso não significa que este engajamento não se dá nunca, nem que devemos fazer esforços para que ele se dê. Devamos fazer esforços. Podemos somente acolher ativamente esse engajamento. Acolher este engajamento não significa ser passivo diante das coisas. Acolher este engajamento quer dizer aqui poder reconhecer e suportar sua própria condição de engajamento com tudo o que isto implica. Porque também se sentir, se saber engajado e aberto para aquilo, numa expectativa que você não tem muita clareza do que é, porque você não está se controlando em outra pessoa, é extremamente ansiogênico. E então a gente tem que tolerar e suportar essa ansiedade que é gerada também nisso, né? Não poder reconhecer ou não poder suportar suas condições de engajamento são as condições que chamaremos aqui de desengajamento. E aqui eu estou falando das recusas que a gente tem e as coisas que a gente pode falar, assim. A pessoa pode não querer reconhecer aquilo ou não suportar aquele fato que está sendo dito. Aqui eu acho que até faço referência um pouquinho ao Nietzsche, né, que fala que uma pessoa, tanto um homem é maior, quanto mais verdades ele pode suportar, né? Tem uma frase do Nietzsche que fala disso, assim, né? Um saber se dá ou não. Uma compreensão se dá ou não. De todo modo, uma dessas possibilidades de apresentação de uma coisa acontece. Essas possibilidades de apreensão, nós as chamaremos aqui possibilidades hermenêuticas. Então, essa frase é interessante porque isso aqui a gente vai usar esse termo muito no livro, possibilidade hermenêutica. Então, por que eu criei esse termo possibilidade hermenêutica? Por que eu pus esse termo aí no livro? Porque eu queria falar justamente sobre tudo isso que pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer, e que eu não sei se quando acontecer vai ser da ordem de um saber, de um entender, né? O conhecer se dá como saber, entender ou compreender. Então, sempre pode acontecer uma dessas coisas. A gente é apresentado a algo, a gente pode saber desse algo, conhecer esse algo, compreender esse algo, ou ainda a recusa disso, e inclusive delirar essa outra coisa, porque o delírio também é uma possibilidade hermenêutica. Então, o que significa isso, possibilidade hermenêutica? Então, vamos descer aqui embaixo, tem uma notinha explicando. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneus, que é o intérprete, é aquele que levava o recado de um rei para o outro, assim, né, que traduzia a língua. Esse que traduz o discurso de uma língua para outra. E que também tem na palavra hermeneus a palavra Hermes. Tem algumas, não se sabe se é exatamente essa a origem etimológica da palavra, se na palavra hermeneus a palavra Hermes está ali, mas o próprio Heidegger fala disso também em vários livros dele, dessa questão. E o Hermes é o Mercúrio, né? O Mercúrio para os romanos e Hermes para os gregos é o deus de várias coisas, né? O deus da comunicação, é o deus dos ladrões, é o deus das viagens, é o deus dos encontros fortuitos, é o deus dos tesouros que você encontrava sem querer na rua. Então, que é esse que está no entre, né? A gente está falando de viagem, de trânsito, da comunicação, disso tudo, né? E então isso, né? Esse que traduz o discurso de uma língua para outra, isso não deve se confundir com interpretar no sentido da psicologia contemporânea. Isso é muito importante. A gente vai criticar a questão da interpretação lá na frente.
Utilizamos o termo possibilidade hermenêutica para indicar possibilidade de apreensão. Ou seja, a possibilidade hermenêutica é qualquer coisa que aconteça a partir do instante que você é apresentado a algo, esse choque desse encontro gera alguma coisa, que pode ser mais atenuada, pode ser mais intensa, e que a gente não vai controlar, mas é bom a gente saber que isso acontece. E aí é interessante falar disso, a gente vai falar sobre esse termo mais vezes ainda lá na frente, mas essa expressão é super importante. O saber é uma possibilidade hermenêutica, a do desengajamento. O compreender é outra possibilidade hermenêutica, a do engajamento. Aqui eu estava bem né, dualista, assim, fui categorizando. Tudo bem, vamos aceitar isso, eu acho que talvez hoje contestaria um pouco a ver. Retomaremos essa problemática da distinção entre saber e compreender à medida em que desdobraremos esta pesquisa. Estamos terminando aqui, eu acho, pessoal. Este trabalho se lança num projeto de compreensão engajado. O que podemos vislumbrar a partir do que foi dito é que há uma afinação que dispõe um modo que permeia cada linha dessa obra. Eu estava querendo dizer para as pessoas aqui que eu estava me sentindo extremamente tocado, afetivamente, e queria deixar essa mensagem para as pessoas. Tipo, não esperem que esse livro vai ser um livro neutro, que vai ser um livro de levantar conceitos e ficar expressando essas coisas como se eu pudesse me manter distante do livro. Não, é um livro que me atravessava e que atravessava os meus afetos. Inclusive, eu lembro que eu escrevi praticamente esse livro todo chorando. É um negócio assim, é muito curioso, assim, porque ele me dizia tanto respeito que quando eu via que eu tinha concluído alguma coisa, que eu tinha falado alguma coisa, aquilo para mim era tão importante que eu chorava. Então eu passava, e eu não era algo que eu precisava dizer para ninguém, mas eu ficava escrevendo e a lágrima caindo. Aqui eu falo, cara, eu tô escrevendo isso, que foda, mano. Deixa eu, sabe assim, tava muito vibrando com isso, assim. E então eu quis deixar isso claro nessa mensagem. Não sei se a mensagem ficou tão clara, fica mais clara agora, então. Não queremos com isso apresentar de antemão uma desculpa para amenizar uma possível falta de rigor e afastamento objetivo em relação ao assunto estudado. Queremos afirmar apenas que esse afastamento impede um projeto compreensivo. E é interessante porque eu acho que quando eu escrevi isso ainda, eu estava com a ideia de que compreensão, de um certo modo, era alguma coisa da ordem de uma generosidade para com a coisa. E acho que é por isso que eu não tinha tanto medo de pensar que eu estava fazendo um projeto de compreensão do delírio. Porque eu achava assim, se eu for muito generoso, me doar, eu vou receber isso e vou entender, a partir dessa generosidade, essas coisas todas, eu vou poder decliná-las. Eu esqueci, simplesmente, é muito engraçado, escrever a frase 2 parágrafos acima e não me liguei que eu estava pedindo um beijo do delírio para mim, sabe assim? Tipo, vamos ficar junto, sabe? X. Mas vamos lá. Os modos como se dão as possibilidades hermenêuticas levam aos diferentes discursos sobre o assunto desta pesquisa, justamente. Quando o médico se confronta com um paciente, acontece uma possibilidade hermenêutica. Qual que é? A da catalogação, a da descrição e tudo mais. Quando o psicólogo encontra um delirante, acontece uma outra possibilidade hermenêutica, a do acolhimento, da maneira dele e tudo mais. Quando uma pessoa encontra um delirante, acontece uma outra possibilidade hermenêutica, a da recusa, a da piada, a do xiste, do tabu, a do preconceito, ou a do acolhimento, ou a do entendimento, quer dizer, um monte de coisas. Quando um religioso encontra um delirante, acontece uma outra possibilidade hermenêutica. Quando o sociólogo... Então, sim, as possibilidades vão acontecendo. Cada qual tem o seu modo de estar disposto em relação ao que se apresenta. Exporemos em seguida uma crítica mais aguda sobre o entendimento dos delírios desses 3 modos: médico biológico, psicológico e vulgar. É interessante porque não que eu me arrependa, mas eu lembro que na época eu falei, porra, que coisa, se eu tivesse tido tempo e me dedicado a fazer também uma crítica ao modo como a religião e a sociologia pensam isso, eu talvez tivesse feito nessa época o que a gente está fazendo hoje no Incêndios e no Deus Ex Machina. Que o Deus Ex Machina, para mim, é exatamente olhar para o modo como a religião entende o que é isso, a loucura, e desconstruir. E arrebatar de para um outro lugar. Porque a religião ela tenta domar a loucura. Porque, já vou dizer aqui então de antemão isso, os profetas são delirantes. Então, se a gente identifica os profetas com os delirantes, as religiões elas caem por terra imediatamente, porque a gente, no nosso compreender vulgar de que o delírio é algo profano, insano, que não merece respeito, não merece, sabe assim? Se a gente fala assim, o profeta é delirante, então isso aqui não é bom. Pá. Só que o profeta é delirante. Gente, não... Vamos ler Luciano da Samosata, um escritor contemporâneo a Jesus Cristo, que era um crítico da ascensão do monoteísmo, e que tem um livro chamado Alexandre ou o Falso Profeta, por isso que eu falei Alexandre agora, em que ele critica justamente o modo como, no final
no começo do cristianismo, então nos últimos ali, no ocaso do panteísmo na Europa, como as religiões politeístas já estavam completamente assim, corrompidas mesmo, decadentes, por conta de um monte de novos profetas que ficavam aparecendo todo tempo em todo lugar, exatamente como hoje acontece com a igreja evangélica, assim, né? Esse mundaréu de pastor que fica dizendo que sabe a palavra de Deus e tudo mais, aconteceu isso 2000 anos atrás, e isso que levou ao final também do politeísmo ocidental. E é isso, assim, porque não acontecia o processo mais próprio do vigor de um discurso que vai fundar uma religião, que é a experiência de desorganização, que é a experiência delirante, e que nessas culturas geravam todo um discurso inicial, que é um mito, né? Um pouco mais no mito, não no sentido da mentira, mas no sentido de algo que evoca os alicerces do nosso ser, vamos dizer assim, porque o delírio ele faz isso, ele expõe a carne viva do que nós somos feitos. E aí, se eu começar a chamar de deuses aquilo tudo que nos compõe, eu estou declarando a nossa constituição ontológica a partir dessas deidades, eu fundo uma religião a partir daí. Então, se eu tivesse tido a paciência e a coragem de mexer nesse vespeiro nessa época, talvez eu estivesse fazendo o que a gente está fazendo hoje nessa época. E eu me ressentia disso, eu falava para o Max, pô, Max, não escrevi sobre religião, que merda. Isso ficou 12 anos na minha orelha até conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Então, por isso que é interessante, assim, no fim das contas, é legal que a gente esteja lendo o livro nesse processo do Incêndios, porque para mim isso significa, e não é à toa que isso está acontecendo, né? Aconteceu nessa época da pandemia, é uma época de retomada daquilo que me é mais próprio, nesse sentido, e de recuperar aquilo que eu não fiz lá atrás, assim, e de estar conseguindo fazer hoje de um jeito totalmente diferente, porque também a proposta que a gente está fazendo no Epidauro com o Deus Ex Machina é a elaboração desse tema, só que de um jeito diferente de um texto escrito que eu poderia fazer como um ensaio. É um ensaio de uma outra ordem. Bom, a escolha destes dois primeiros modos, né, biológico, médico, biológico e psicológico, se deve ao fato deles serem atualmente os mais correntes e utilizados cientificamente. O modo vulgar, ou seja, o entendimento mediano, comum, também nos interessa no sentido que ele pode revelar elementos ônticos cotidianos que nos servirão de indicação inicial para o nosso questionário ontológico. Então é isso, pessoal. Aí na semana que vem a gente entra aqui nas análises, a gente vai começar a falar sobre a metafísica, a gente vai entrar um pouco mais nessa seara. Mas aqui eu quis então fazer essa introdução para deixar claro esse projeto como um projeto de engajamento, um projeto de implicação afetiva, e de não recusa do afeto nesse sentido. Pelo contrário, de falar, então, beleza, o que eu posso fazer a partir desse afeto? É muito isso, assim. Então, deixa eu interromper aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa disso que a gente leu agora? Não. Nico? Ainda tem que processar aqui, né? Bastante para desempacotar. Estou pensando várias coisas, mas nesse negócio da compreensão também, não sei, qual que... não sei, qual que é a meta? É uma compreensão contínua? Mas muito interessante isso. Você falou também, tipo, tem uma função também não ser engajado, né? Exatamente. Para ser simples, Nico, talvez vou te dar uma resposta muito legal essa sua pergunta primeiro, porque vira quase uma... Quando a gente começa a estudar Heidegger, ele vai falando dessa questão da autenticidade, da inautenticidade, que eu chamei no meu trabalho de engajamento e desengajamento, fica quase como que assim, eu quero fazer a opção por ser um homem incrível, maravilhoso, vou ser o tempo inteiro engajado. Isso é impossível. É quase como se eu estivesse dizendo que esse engajamento fosse esses momentos da vida em que a gente se deslumbra com o encontro com uma coisa e que isso reluz na sua maravilha de simplesmente ser aquilo que é, e isso é sagrado, vamos dizer assim. Então, a busca pelo... E isso pode se produzir de maneiras tão prosaicas e tão banais, e não necessariamente vão acontecer no ambiente daquilo que é considerado sagrado, num templo, numa missa, numa situação solene. Pelo contrário, às vezes acontece numa coisa completamente banal, como aquilo que eu estava falando com você no nosso último encontro do Deus Ex Machina. Eu estava brincando com meu sobrinho de aviãozinho e ele falou, estou no céu.
E caiu uma ficha para mim naquela hora que, assim, ele realmente está no céu. Quem disse que o céu é só lá em cima? Se eu tiro ele do chão, ele já está no céu. O céu é onde nós já estamos hoje. Quando me caiu essa ficha, eu tive uma experiência sagrada. Eu posso dizer que isso foi uma epifania. Isso para mim é compreensão. É quando essas coisas elas se tornam, elas brilham na obviedade delas, porque ele não disse nada de extraordinário, ele estava brincando. Só que isso vem com uma força, uma violência que eu não conseguiria ter ouvido de outro modo, em outro momento. Aconteceu ali naquele instante. Então o instante se torna sagrado. E isso é esse engajamento. Então eu estava buscando de um certo modo essa atitude beata, sei lá o que é isso. A gente consegue fazer isso sendo um monge? Talvez os monges fiquem buscando isso o tempo todo, esse estado de plenitude, de compreensão e tudo mais, que eu não acho que a gente atinja numa constante. Eu acho que a nossa condição é estar o tempo inteiro nessa gangorra, talvez, sei lá, como a gente pode falar, no carrossel, subindo e descendo, estando mais ou menos disposto a isso e tudo mais. Agora, claro, a gente pode cuidar no nosso cotidiano para a gente ficar mais disposto a essas possibilidades de compreensão epifânica, chamemos assim. E porque no fim das contas, pelo menos eu vou falar por mim agora, tá? É a minha palavra do que eu entendo por engajamento e por sacralidade. É o que me alimenta a vida, assim. Então, se eu fico muito tempo sem ter uma experiência dessa ordem que me sensibilize, que me mobilize, que diga, cara, eu tô vivo, sabe assim, estou vivendo esse elan poético, sei lá como é que a gente pode chamar isso, eu me sinto muito esvaziado. E estou falando de mim, mas acredito que isso seja o que atravessa todas as pessoas, porque acho que isso é o que realmente nutre a vida, é isso que dá consistência e brilho. Agora, tem gente que fica cooptando isso e fica também adestrando as pessoas a acharem que não, você só vai sentir essa sacralidade nesses termos, nessa norma, com esse dogma. E não. Né? Então, é interessante assim também essa questão, Nico, porque a gente começa a falar disso que é o sagrado e tudo mais, e eu acho que a gente já deve ter falado sobre isso, não sei se no Incêndios ou em algum outro lugar, mas acho que a gente já falou isso falando sobre fenomenologia. A fenomenologia, ela é um paganismo laicizado, é muito curioso. Se vocês olharem, eu estou evocando essas palavras, tempo, mundo, isso tudo eu poderia chamar de Cronos, é o nome de um deus. Cosmos é outro deus. Gaia é a Terra. Assim, tipo, eu posso ficar evocando as deidades, só que a gente precisa, o pensamento pagão, pela invasão dos bárbaros ali, né, que vieram do Oriente ali, os monoteístas, o paganismo teve que se disfarçar de ciência para poder sobreviver. E a fenomenologia é uma recuperação desse discurso que laicizou tudo isso, mas ela é uma preocupação com o sagrado constante. E com o sagrado pagão, que é o sagrado que olha para as coisas sagradas na terra, nos fenômenos daqui, não lá de cima. Só que os daqui, eles não são aqui pura e simplesmente embaixo do céu, na terra, com as coisas que estão ali como se fossem peças de xadrez num tabuleiro. O aqui é o encontro. Sou eu no tabuleiro, eu diante da coisa. Quando dá esse choque, acontece o sagrado. Então, para falar daquilo que a gente tinha comentado também no nosso último encontro do Deus Ex Machina, estava falando do quadro da Escola de Atenas, ali da Capela Sistina, aquele quadro famoso que está ali, aquela coisa da perspectiva super bonita ali do Rafael, e tá o Platão e o Aristóteles na frente ali na cena, o Platão apontando para o céu e o Aristóteles apontando para frente, assim como quem diz, o Platão, a verdade está lá no céu, e foi a partir do pensamento socrático, platônico, que o monoteísmo se implanta querendo apontar que a verdade está lá no céu e que Deus está lá em cima. E o Aristóteles, ele fazia oposição a isso. Perdão, acho que deu uma interrompida aqui, né? Cortou. O Aristóteles falava, não, a verdade está aqui embaixo, está nas coisas, no mundo, assim. Mais nesse sentido pagão, no sentido mais próprio. E eu estava brincando com o Nico, eu diria que está aqui, assim. Né? Não para em cima nem para frente, para dentro. Assim. Mas também não querendo dizer nesse sentido que é uma subjetividade total, um solipsismo, dentro de mim está tudo. Cara, não, porque dentro de mim está tudo que eu recolhi do lado de fora no mundo. Então, na verdade, é o encontro, é o choque, é a faísca que acontece no momento em que eu encontro a coisa, e essa faísca eu acho que é sagrada mesmo. Então, a fenomenologia, para mim, ela é um modo de ressacralização do mundo, assim. Ela foi um modo como eu aprendi a ressacralizar a vida, como eu aprendi a ressacralizar as pessoas. Então, e isso não tem nada a ver com religião, propriamente dita. É uma outra coisa.
Então a gente vai voltar a essa temática, a gente vai falar sobre isso mais vezes. No livro, ao longo do texto, vocês vão ver que eu não vou falando desse tema. A gente vai falar depois de Deus, mas um pouquinho só, umas 2 ou 3 vezes lá na frente. Mas essa é uma questão que me é caríssima e que eu não expressei no livro mesmo, mas eu ficava o tempo todo pensando do lado de cá. O dia que eu escrever sobre religião, eu vou falar sobre isso, isso, aquilo, outro. Mas a gente vai fazer isso falando sobre o livro. Então eu já estou adiantando essas coisas para vocês, porque você já me conhece, já sabe o modo que eu penso e que não poderia ser diferente. Se eu estou escrevendo uma ontologia, porque no fim das contas isso era para ser um ensaio sobre o delírio, mas ele acaba sendo uma ontologia, um ensaio sobre a existência. Se eu não incluir na existência a dimensão do sagrado, e não tem nada a ver com religião, rezinha, fica ali sentadinho na frente da cruz, na frente de um discursinho de um padre, lá, não. Significa estar aberto à possibilidade de ficar maravilhado com aquilo que se produz em você, sabe assim, cara? Tipo, esse que eu falo assim, cara, eu estou vivo, que porra, que incrível que é isso. É isso. Cultivar isso, fazer disso uma cultura, uma disciplina, se atentar para que isso aconteça na vida mais vezes do que simplesmente um instante a cada 5 anos, isso para mim é o trabalho da fenomenologia, para mim isso é o trabalho da psiquiatria, para mim é o meu trabalho como ser humano. É isso que eu faço. Assim. Se alguém perguntar para mim, Ale, o que você faz? Mais profundamente, eu falo, eu sou um sacerdote, cara. No fim das contas, eu sou um hierofante, que é o nome grego para a palavra. O que é um hierofante? Aquele que mostra o sagrado. Eu gosto de falar do sagrado. Eu gosto de mostrar para as pessoas o que é sagrado. E o que é sagrado, Ale? É Deus? Não, somos nós. Somos nós no mundo, vivendo. A vida é sagrada. É isso, pessoal. Valeu, Ale. Abração, pessoal. Mais uma Falou. noite Até semana bem que vem, boa. então. É isso aí. Falou, abração. Muito obrigado, viu? Falou, tchau, tchau. Abração.